Quando alguém diz que te ama, você tem dificuldade em acreditar, em confiar? Quando você recebe um elogio, você fica sem graça, não consegue agradecer, não sabe o que fazer. Normalmente devolve o elogio para a pessoa? Se sim, provavelmente você tem astigmatismo. E se você tem astigmatismo, provavelmente você tem algumas das características que eu vou trazer agora. Você sente alguma das coisas que eu vou falar e talvez nem se deu conta. Bem, eu sou Cláudia Tamarindo, sou psicanalista, trabalho com a linguagem do corpo, com a metafísica, com a apometria, com PNL, com a gama de ferramentas que eu uno para falar e trazer para você saúde, liberdade de viver livre, leve, mais saudável, fazendo escolhas mais conscientes, sem ser programado, sem ser levado por um programa pré-estabelecido. Como assim? Vamos devagar. Toda doença, acidente e dor é uma manifestação do inconsciente que quer trazer uma mensagem, que quer trazer algo que pode ser melhorado, algum ponto que você talvez não se dê conta, mas que pode evoluir, que pode ficar mais leve, mais fácil a vida. Então, por exemplo, o astigmatismo que eu vou falar hoje, fica comigo, que você vai entender qual a relação, o que o inconsciente, o que comportamento, o que o jeito que eu me sinto tem a ver com meus olhos. Por exemplo, o astigmatismo. A pessoa que tem astigmatismo, ela tem um histórico de se sentir rejeitado. Normalmente, no parto, foi um parto difícil. Normalmente, a gravidez da mamãe foi uma gravidez normalmente indesejada. Mas, quando nasceu, pode ser que o pai queria um menino e veio uma menina, ou vice-versa, e houve ali não uma rejeição, mas houve o bebê se sentiu rejeitado. Houve talvez um parto de fórceps que foi difícil, já nasceu, vamos dizer, em condições adversas, conturbadas. Quando cresce, vai ouvindo às vezes a mamãe e o papai dizer que, por exemplo, a mamãe estava na faculdade e teve que parar porque a Maria nasceu, porque o Pedro nasceu e aí não pôde continuar e se dedicou. Para a criança que ouve, é como se impediu o pai ou a mãe de fazer algo, não é a intenção do adulto, claro. E ela vai crescendo, porque aí ela ouve a mamãe dizer que não conseguiu fazer algo porque ela nasceu e depois a mamãe diz que a ama. E ela sente até que é amada. E ficam esse conflito, né? E a criança cresce, chega na adolescência, para se sentir pertencente a um grupo, ela tem dificuldade. Ela não consegue se encaixar muito bem nos grupos, ela não sente que é bem-vinda. E carrega. Então você hoje... E aí depois aparece o estigmatismo durante e ninguém linka, né? Uma coisa com a outra. Vamos devagar que eu ainda vou esclarecer mais. Então hoje, como é que você se sente hoje? Se você que pode ter astigmatismo ou não. Talvez tenha um outro diagnóstico que traz essa mesma raiz. É aquele sentimento de que, por exemplo, é convidado para uma festa, é convidado para um almoço, para um happy hour, qualquer coisa. E aí você pensa assim, puxa, mas será que eu fui convidada mesmo porque querem que eu vá? Ou foi só por educação? Ou foi só porque convidaram a minha colega de mesa e me chamaram? Ou quando um parente, por exemplo, te convida para alguma coisa, você já pensa, nossa, vou fazer algo para levar. Tenho que fazer algo gostoso. E você precisa levar alguma coisa para todo lugar que você é convidada a estar. E além disso, até um pouquinho mais sutil e invisível. Você sente necessidade de estar sempre alegre, de ser sempre o animado da festa, o que anima os lugares, o que conta história, o que fala alto, como se fosse uma obrigação sua pôr as pessoas para cima, pôr o ambiente para cima, trazer alegria. E às vezes você tá meio triste,
você tá com um problema, com uma dor, mas é como se você pensa assim, não, ninguém tem culpa de estar me sentindo assim. Se eu chegar lá desse jeito, pra que eu vou? Então eu vou chegar, vou pôr um sorriso no rosto e vou dizer que tá tudo bem. E aí você é a alegria, todo mundo te elogia. Nossa, que sorriso, que alegria, que legal as histórias, seu jeito. Mas lá dentro, você sente que não é tanto assim. Você não sente essa alegria toda que as pessoas veem você demonstrar e sentem. Isso vem de uma raiz da infância. Como eu disse, que normalmente está ligada ao dia do nascimento, ao parto e à gestação, aos 9 meses de gestação. As doenças, elas são sementes. E essa é uma semente que vem desde da fase uterina, antes do nascimento. No nascimento, e você carrega esse comportamento, esse jeito de se sente rejeitado, não se sente amado, se sente um pouco desapropriado para os lugares e para os grupos. E no comportamento você traz essa necessidade de ser sempre útil, sempre está ajudando na organização, na limpeza, está sempre fazendo uma coisa gostosa, levando, como querendo agradar as pessoas, não consegue receber um agradecimento, simplesmente dizer, obrigada, não. Tem sempre que explicar o que fez e querer fazer mais. Percebe que para o astigmatismo acontecer, não só ele, outros também, mas nesse caso o astigmatismo tem uma raiz que aconteceu, um fato, que cria um sentimento, uma forma que você se sente, que você pensa, e aí só você sabe, mas esse pensamento e sentimento se manifesta em um comportamento. Todas as doenças têm, aqui passando. Todas as doenças têm essas 3 etapas acontecendo. Uma crença de um fato que aconteceu, uma frase que a pessoa escutou muito, que gera um sentimento e um pensamento que consequentemente traz um comportamento. Ao longo desse ano de 2023, eu vou estar aqui com você trazendo esses padrões para várias doenças. Inclusive, já deixo aqui, que doença você quer saber? Esse tripé, qual o tripé? Porque toda doença tem esse tripé: crença, pensamento, comportamento. E como é que a gente pode ir mudando? Como é que funciona o meu trabalho de auxiliar as pessoas a ter liberdade de saúde, de vida? Desses 3, o mais fácil de, vamos dizer, de enxergar, de reconhecer é o comportamento. Porque é o que é visível, é o que é inegável, é o que todos veem que acontece. Logo, ele também é mais fácil de mudar. Quando a gente muda o comportamento, o pensamento e sentimento começam a ser enfraquecidos. E o resultado que vem, que aparece, vai enfraquecendo a crença. Então essa doença vai perdendo força. Que legal! Você agora já sabe que pode ser livre. Pode ter liberdade visual, para você que tem astigmatismo, e todas as doenças. Quando a gente descobre o tripé de sustentação, fica muito mais fácil de se libertar, de melhorar, de evoluir. E junto com isso, você evolui do ponto de ser humano. No ponto de sentimento, você se sente melhor. Então, é muito além da saúde física. Mas o bônus, o benefício, vou dizer que até o atrativo é pela sua saúde. E eu te convido, você que tem astigmatismo, se observa. Essa dor de se sentir não aceito, de se sentir rejeitado, de se sentir deslocado, é legítima. Ela tem toda uma sustentação mesmo de crenças e de fatos na sua vida. Porque a crença que vem do nascimento, da gestação, ela vem se confirmando ao longo da sua vida. Mas tem sim formas da gente entrar com uma reprogramação desse inconsciente. Começar a enfraquecer e mudar o comportamento já traz leveza, você vai perceber. E existem meios, o meu trabalho terapêutico é nesse formato de ir lá nesse inconsciente ressignificar os fatos, frases, acontecimentos
que geraram as crenças, que te fazem se sentir assim, dessa forma que você já tentou mudar. E fica sempre uma desconfiança, né? Você nunca sente que se é realmente amado, se é realmente bem-vindo. Fica sempre essa dúvida, vou, não vou? Foi por educação, não foi? Aceita, não aceita? E se libertar disso, ressignificar, vai trazer leveza para sua vida. Então eu te convido a observar. Não toma como verdade agora. Observa. Primeiro, seus comportamentos. Se você faz alguma dessas coisas que eu falei, de querer estar sempre ajudando, fazendo alguma coisa, de querer estar sempre sendo útil para as pessoas, seja levando alegria. Depois que você observar se você tem esse comportamento, observa por que você age assim. Como que você se sente para estar agindo dessa maneira? E aí você vai entender que tem uma crença aí. Se você precisar de ajuda na crença, conta comigo, me avisa, comenta aqui, a gente entra em contato e eu teria o maior prazer e alegria em te acolher para a gente olhar, descobrir, ressignificar essas crenças que tornam sua vida mais pesada, que embaçam sua visão, que tiram o foco da sua visão, dos seus planos, que tiram a sua segurança. É um prazer estar aqui, obrigada por me ouvir e boa descoberta de si, dos seus padrões.